Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Tecnologias Educacionais da pós-graduação em Gestão em Educação à Distância. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem, loiro, estou trajando uma calça jeans, sapato preto e uma camisa social listrada em tons de roxo. Estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com ao fundo uma plotagem branca com detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidades. E ao meu lado, a intérprete de Libras. O meu sinal para a comunidade surda, Rafael. Na aula de hoje, veremos um pouco das ferramentas lá da Web 2.0 que são utilizadas para referências bibliográficas, para busca de artigo científico e armazenamento e organização de referências. Tá? Como desafio proposto lá no início da aula, em todas as aulas estou utilizando uma ferramenta diferente para a projeção dessas aulas. E hoje utilizando o Padlet, que é uma ferramenta que permite a construção de um mural e de forma colaborativa. Obviamente, para essa aula eu fiz as postagens como se fossem tópicos, mas a proposta da ferramenta é que se trabalhe colaborativamente. Mais pessoas colaborem na construção de um mural. Então, para a aula de hoje, ferramentas digitais para referência. E o que a gente vai ver na aula de hoje? Um pouquinho sobre as bases científicas, base de dados de artigos científicos que a gente pode consultar e como fazer a consulta nesses portais. Falar um pouquinho sobre gerenciadores de referência. É possível, por exemplo, organizar as suas leituras, os seus artigos científicos, utilizando o gerenciador de referências, que vai permitir, além da catalogação desses artigos, além de anotações, mas também a organização em termos de citação, como fazer a citação de uma referência. E os softwares voltados para a bibliometria, dentre eles o Bibliometrix, o Dimensions e o Connect Papers. Então, o que são bases de artigos científicos? São repositórios que organizam um conjunto de editoras e publicações científicas e você pode consultá-los. Alguns periódicos, algumas dessas bases são pagas, mas existem, por exemplo, o portal do periódico CAPES, que é mantido pelo Ministério da Educação e dá acesso às instituições de ensino, um leque de artigos científicos que podem ser acessados de forma gratuita. Obviamente é necessário o login da instituição. Outra base para pesquisa é a Cielo. A Cielo também é uma base que agrega outras editoras que publicam artigos científicos. Já como ferramenta de busca, o Google Escolar, que a gente já comentou em aulas anteriores, e o Dimensions, que a gente vai ver nesse exato momento. Então imagine o seguinte, você quer fazer uma pesquisa, publicar um artigo, escrever um artigo sobre tecnologias educacionais. Vimos que essa ferramenta, ela permite a busca numa base interna que ela já tem. E ela fornece alguns elementos de bibliometria. Então, dentro da plataforma, clique em acesso. E nessa página de acesso, já de forma gratuita e sem ter a necessidade de se cadastrar, você pode pesquisar por tópicos relacionados ao seu tema de pesquisa. Então, digamos que eu queira construir um artigo que aborda o uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Deixa eu só editar. Pronto. Digitei o termo de busca, ele já listou 19.604 publicações, além de bases de dados, datasets são bases de dados específicas desses ambientes virtuais. Então você pode, às vezes, fazer mineração de dados, trabalhar outros estudos estatísticos sobre a base de dados relacionadas sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Agora, saber se esse tema é relevante, você pode, acompanhando na opção Analytic Views, e acompanhar
como esse tema está sendo pesquisado ao longo do tempo. Então, eu posso acompanhar, por exemplo, quais são as áreas que têm interesse nesse tema. Então, a principal área de interesse nesse tema é a área de educação, sistemas educacionais, pedagogia e currículos, e assim sucessivamente. Em overview, eu consigo acompanhar, por exemplo, o número de publicações ao longo do tempo. Então, em 2014, teve menos de 1.000 publicações, mas agora, já 2020 e 2021, tem próximo de 2.500 publicações sobre esse tema. Então, é um tema que vem um crescente interesse sobre este. Então, provavelmente, é um tema que pode ser útil para a comunidade acadêmica. Além disso, eu posso pesquisar, por exemplo, quem são os principais autores que publicam sobre esse tema, baseado na base de dados do Dimensions. Então, eu tenho a lista dos principais autores com um número de publicações e um número de citações. Então, tem, por exemplo, a Patrícia Alejandra Bear, a Patrícia Bear, que já tem 93 publicações com 82 citações para essas publicações falando sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Eu posso ainda, por exemplo, relacionar a autoria, olhando o autor e os coautores, e montar um gráfico desses dados. Então, eu consigo acompanhar, por exemplo, quem escreve com quem. Às vezes, para ter um olhar diferente, eu posso olhar grupos de autores diferentes. Então, eu consigo ter uma visão, por exemplo, Patrícia B.A. publica com Notari, Márcia Notari, a Magda Bert e assim sucessivamente. Mas eu posso procurar outros clusters, outros grupos de autores que publicam sobre esse tema. Além disso, além da coautoria, eu posso acompanhar, por exemplo, em termos de citação, qual autor cita qual autor. E assim eu poderia, por exemplo, buscar artigos que foram publicados posteriores, que está relacionado a esse anterior, ou artigos publicados anteriormente. Bem como eu posso, por essa plataforma, listar quais são as principais editoras ou publicadores para essa temática. Então tem a revista Renote, a revista Informática na Educação, Teoria e Prática. Então eu já tenho, a partir de um tema central, eu tenho opções de onde buscar mais informações, mais artigos científicos para essa publicação. Então, uma base de dados permite fazer isso. Mas, além do Dimensions, que já permite um estudo bibliométrico, a gente tem o portal de periódicos da CAPES. Provavelmente vocês já conhecem. Então, o portal de periódico agrega diversas bases científicas e editoras. Então, para ter o acesso, como usuário, você pode vir em acesso CAF, e utilizar os seus dados de login na instituição. Então, vou selecionar a instituição, vou procurar o Instituto Federal de Rondônia, IFRO, e vou utilizar os mesmos dados de acesso que utilizamos para o ambiente virtual de aprendizagem. Selecionei IFRO, vou enviar. Vou digitar na sequência, já para o meu login, os dados de acesso lá para o ambiente virtual de aprendizagem. No meu caso, como professor, eu utilizo os dados do servidor, o meu CIAP, mas você, como aluno, vai utilizar a sua matrícula e também a sua senha, a mesma senha que você utiliza para acesso do ambiente virtual de aprendizagem. Com isso, você vai verificar que agora você saiu de um usuário externo para o Instituto Federal. Você está acessando este portal pelo IFRO. Nessa página, apesar de a gente ter mudado muito, mas agora eu tenho acesso a diversas revistas científicas que antes não apareceriam, que são revistas pagas que é mantido pelo governo em termos de cooperação. Eu posso, já no campo principal, digitar o tema de interesse, ou eu posso buscar por bases específicas. Então, digamos que eu vou procurar uma base específica. Como que eu faço? Eu venho em acervo, clicando em acervo, eu vou escolher listas de bases e coleções. Eu posso navegar por ordem alfabética, ou eu posso fazer a busca no campus. Digamos que eu queira pesquisar na Web of Science.
Então eu posso ou digitar Web of Science ou ir na letra W e ele vai listar todas as revistas que começam, todas as bases que começam com W. Selecionei o Web of Science, ele vai sair do portal de periódico, da interface principal do portal de periódico e vai para a interface da Web of Science. E agora entra na própria página de busca da base. Então agora, em vez de usar a base principal do portal do periódico, que acessa todas as bases, eu estou indo numa base específica, porque geralmente ela permite filtros específicos que não estavam nas outras bases. Então, vou pesquisar minha área de interesse, por exemplo, ambiente virtual de aprendizagem. Ou se eu tiver interesse num ambiente específico, por exemplo, Moodle, eu até poderia tirar o tema e pesquisar, por exemplo, Moodle. Pronto. Ele já vai listar todos os artigos que estão disponíveis nessa base sobre essa temática. Então, por exemplo, eu tenho 4.431 artigos com essa temática. Eu posso filtrar de acordo com, por exemplo, se o artigo já foi publicado, se ele está em revisão, se ele já está em acesso aberto. Eu posso filtrar por autores, filtrar por anos de publicação. Então essa é a vantagem de você ir direto para uma base pela quantidade de filtros que é disponibilizado. Além disso, eu posso selecionar os artigos e exportar para o meu gerenciador de referências ou ainda para estudos bibliométricos. Por exemplo, se você tiver o Bibliometrics, que é uma ferramenta específica para estudos bibliométricos, para verificar como que está a relação de conteúdo entre autores, entre temáticas, eu poderia exportar direto daqui, certo? Mas, digamos que eu gostei de uma temática dessa, eu gostei do primeiro artigo, e vou ler esse artigo. Então, vou selecionar. Eu posso abrir o artigo e automaticamente ele já vai me dar mais informações, os dados iniciais, bem como ele vai permitir você ler esse artigo. Ok? Então, lendo o artigo, digamos que esse artigo foi importante para a tua análise. O que você vai fazer? Você vai tentar complementar a estrutura daquele artigo, complementar o conteúdo daquele artigo, lendo artigos similares ou estudos anteriores ou estudos posteriores sobre a mesma temática, partindo daquele artigo como referência. E essa técnica é conhecida como snowballing. Eu pego um artigo, verifico quem esse artigo cita e leio os trabalhos anteriores. Obviamente, os trabalhos relacionados à minha temática. Posterior, eu tento pegar quais trabalhos foram derivados daquele estudo. E aí eu vou verificar quem cita aquele trabalho ou artigos que foram publicados posteriores. E como que a gente pode achar esses artigos? Então, geralmente, na própria base de dados, ele lista alguns trabalhos que fazem essa citação. Eu posso ver campos de dados, mas também eu posso acessar a outra sugestão de site, que é o Connect Papers. Apesar de pago, na versão gratuita ele te permite 5 buscas mensais. Então eu vou aqui no campo e vou colar o título do meu artigo científico. E automaticamente eu vou pedir para ele construir um gráfico. Então ele vai verificar, olha, será que é algum desses artigos? Então, o primeiro artigo que eu li foi esse. Ele automaticamente vai gerar um gráfico muito similar ao que a gente viu lá no Connect Papers, no Dimensions, com a relação de autores, grupo de autores que publicam. Então eu tenho um grupo de autores nesse canto, tenho outro grupo de autores e assim sucessivamente. Então eu posso simplesmente clicar nos autores e verificar a relação entre eles e acompanhar artigos publicados, ou ainda eu posso, no botão Trabalhos Anteriores, e verificar quais foram os trabalhos citados, ou a partir daquela temática, quais artigos ou trabalhos científicos foram publicados antes do artigo que eu iniciei os estudos. E ainda eu posso verificar quais trabalhos foram derivados daquele artigo que eu selecionei. Então, quais artigos que foram publicados posteriormente relacionado ao tema ou relacionado aos autores do tema anterior. Então, essas ferramentas
facilitam o trabalho do pesquisador. Eu tenho, então, portais que permitem a busca desses artigos científicos, eu tenho gerenciadores de referência, a gente não vai trabalhar com nenhum específico, mas você pode usar, por exemplo, o Mendeley, não precisa instalar nada na máquina. Você copia o título do artigo, geralmente ele vai conseguir achar na base de dados. Se ele não achar a base de dados, você preenche um formulário com os autores do artigo, as referências, e ele por si só já constrói a referência para você. O Mendeley, por exemplo, tem plugins que você pode instalar no Word, que ele já faz a formatação da referência científica. Então você não precisa decorar a forma da BNT, como que faz a citação da referência, ele vai fazer isso. Se você precisar mudar o formato, sair da BNT e ir para outro formato, por exemplo, o APA, ou outros formatos de acordo com a revista que você vai publicar, ele já faz essa mudança de forma automática. Vimos o Dimensions, que é uma ferramenta para esse estudo preliminar de bibliometria, mas aí eu posso destacar um software mencionado lá no nosso quadro, que era o Bibliometrix. O Bibliometrix é um software para estudo bibliométrico profundo, ele já permite fazer outras análises, além daquelas fornecidas lá pelo Dimensions, e ele permite exportar de bases diversas. Então eu fiz no Web of Science, eu posso exportar os artigos que eu tenho interesse, e ele vai construir esse estudo bibliométrico a partir desses artigos. Ah, não, eu procurei na Scopus, uma base de dados lá do portal do periódico da CAPES. Eu também posso agregar essas duas bases e fazer o estudo bibliométrico, ok? Mas se você não conseguir, pegue o Dimension, você já vai conseguir verificar, olha, é um tema relevante, há autores relacionados, as principais revistas são essas, houve uma crescente na publicação. Use o Connect Paper, verifica quais trabalhos foram publicados anteriores ou quais trabalhos foram publicados como derivados, ok? E aí, voltando lá para a nossa apresentação, só reforçando, eu citei o Dimensions, portal de periódico da CAPES, o Connect Papers e as nossas referências. Então temos as referências básicas e complementares. Essas referências foram comentadas lá na apresentação de disciplina, mas fica para vocês acompanharem. Qualquer dúvida, nos procure pelo ambiente virtual de aprendizagem, entre em contato com os tutores, ou mesmo poste nos fóruns de discussões as dúvidas, quem sabe um colega pode ir lá ajudar você. Ok? Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.